Salve! Hoje mostrarei as diferenças entre a edição padrão e a de estudos da Bíblia Sagrada Ave Maria, mostrando a edição propriamente dita, a capa é imitação de couro, uma produção da editora Ave Maria junto com a Canção Nova nesta edição. Ela vem com as clássicas marcações para você achar mais facilmente os livros bíblicos na lateral. Aqui está a contracapa e a lombada. Se acompanha nela também 2 fitilhos para marcação dos versículos em suas leituras e estudos. Para estudos mais aprofundados, ou até mesmo no âmbito acadêmico, recomendo, todavia, a Bíblia de Jerusalém de Antemão, da editora Paulus. Mas como nosso propósito de hoje não é análise de Bíblias de estudo, e sim a comparação entre a edição padrão e a de estudos, pegarei esta Bíblia Sagrada Ave Maria, letra grande. O conteúdo é o mesmo das outras, só vai variar o tamanho da letra, então não irá atrapalhar nossa análise. Deixando-as lado a lado em um primeiro momento, vamos para uma comparação direta. A primeira diferença já consta em algo que costuma acompanhar as Bíblias no geral, e especialmente a Bíblia Ave Maria, que são os mapas. Em sua cor já é padrão, fazem bastantes anos, só que diferem na edição de estudos. Não constam aqui no começo, mas estão no final e com uma aparência diferente. Já adiciono também que ela vem com uma quantidade de páginas para anotações. Aqui, a diferença dos mapas. Pause para melhor análise, mas, em geral, muda-se a aparência. Um elemento que consta na Bíblia padrão, mas não na edição de estudos, são orações básicas da vida cristã. Essa edição aqui mais elaborada tem temas de catecismo e diversas orações, mas lembro de edições mais simples, como aquelas de Zíper, que constam como o terço, Pai Nosso, Ave Maria, em nome do Pai e o Glória ao Pai. Que, como se espera, alguém que já busca estudar a Bíblia já não seria algo tão necessário ou algo que a pessoa já saberia. Então, não creio que faça tanta falta, dependendo do objetivo da pessoa. No que tange ao começo da Bíblia, como introdução, prólogo, sumário, são elementos que ambas compartilham e não têm diferenças. Demonstrando aqui, ou comparando com a sua de casa, prólogo à tradução, Festa de Santo Antônio, 1959, lembrando que a tradução é a mesma de ambas. Ambas são da tradução da Bíblia dos Monges de Maria de Suze, que é uma versão francesa. Essa do francês foi traduzida do original, mas a do português vem do francês. A equipe que foi responsável dessa edição, 2023, é um pouco mais nova que a minha de estudos. O sumário, com as siglas e elementos para que você possa pesquisar a página para seu estudo, isso na edição padrão, e as grandes datas da Bíblia. À esquerda, a história sagrada, e na direita, o mundo secular, se assim possamos dizer, do que estava acontecendo. E as datas, para que você possa ter como referência. E uma introdução de como ler a Bíblia, como ler citações, o que também te ensina como citar, e já começa com uma introdução geral da Bíblia. Essa introdução geral é simples, você traga temas úteis para te direcionar na sua leitura, mas logo já se inicia a leitura do texto sagrado, isto na edição padrão. Agora vamos para a edição de estudos.
um pouco amassada. Pode ver que é o ano 2021, em comparação com a outra edição que eu mostrei, mas pode ver prólogo, a tradução, o mesmo, confere com a data, o diretor, o sumário o mesmo, as grandes datas a mesma coisa, como ler a Bíblia também, como ler citações, introdução geral à Bíblia. Até aqui, nada de diferente de uma edição padrão da Bíblia Ave Maria. A diferença já começa aqui. Já temos uma introdução própria ao texto do Antigo Testamento. História, Pentateuco, Juízes, exílio, grandes temas da história bíblica do povo hebraico antes da vinda de Jesus. Também simples, e já se inicia uma introdução própria a cada livro. Aqui, ao livro do Gênesis. Certos elementos, uma síntese da história e propriamente o texto sagrado. E já pode ver uma diferença. Vou pegar aqui para comparação. Aqui no Gênesis você já vê o tamanho da nota de rodapé. Agora vamos pegar a edição padrão. Vemos a comparação só neste ponto. Claro, edição de letra maior, mas olha a diferença da nota de rodapé. E de onde que ele fala? De 1 ao capítulo 2, versículo 4, quanto aqui, simplesmente um versículo apenas, o versículo 8 do primeiro capítulo. As notas simplesmente aparecem em momentos ocasionais e falam de pequenas coisas, uma citação no texto posteriormente, alguma questão de palavra, semântica, bem simples, mas em geral, introduções ou lugares para você procurar o texto. Você pode ver onde que foi falado isso no Evangelho, por exemplo, ou nos livros futuros. Citações, questões de palavra, como o nome de Caim. Aprofundando nessa questão do rodapé, pego aqui o prólogo do Evangelho de João com comparação. O texto mesmo, as notas de rodapé, explicando o significado de palavra, questão de tradução e elementos básicos, enquanto já na Bíblia de Estudos já se vê uma explicação do contexto e da significação de cada objeto do texto, e adiciona um elemento importante que diferencia da edição padrão. Se você voltar para ela, o texto, tirando as notas de rodapé, está puro, normal, como se deve ser. Você pode ver essas citações aqui ao lado, o que não está presente, não só para essa edição ser de letra maior, mas nas edições padrões como um todo. O que significa isto? São citações ou paralelos que você pode utilizar de referência. Por exemplo, o Gênesis, que estávamos nos referindo agora há pouco. No princípio era o verbo. Isto remete ao Gênesis, a criação. O relato da criação como um todo se assemelha. Então, aqui está uma dica de como você pegar, refletir e estudar outros elementos posteriormente no Evangelho de João, na primeira carta de João, Colossenses, Hebreu. São elementos que você pode ver uma citação a este texto ou um paralelo, o que te auxilia no estudo. E é o mesmo da Bíblia de Jerusalém. Então, neste ponto, não haverá muita discrepância, apenas a tradução aqui é diferente para comparação. 1 João, a primeira carta de João, aqui, por exemplo, não fala do Gênesis, mas fala nas notas de rodapé. Então, aqui já é uma baita ajuda para a sua comparação, o que é um passo necessário caso você queira se aprofundar. O texto bíblico não está isolado. Então este é um elemento que eu julgo como um dos mais valiosos nessa Bíblia. Mas focando numa comparação a outra, já que tem este elemento útil, que a outra não tem,
Agora podemos ver tabelas, algo que a Bíblia padrão adiciona, introduz, só que simplificado. No final da sua edição padrão, você encontrará o calendário hebraico, datas importantes em comparação com os nossos meses, que são diferentes do que eles celebravam, medidas da Bíblia, moedas, distâncias, as orações. Isto a Bíblia padrão. Agora vamos para a edição de estudos. Antes de iniciarmos aquele ponto da tabela, isso, em uma grande quantidade de páginas, é o índice doutrinal. Você poderia entender como um dicionário, talvez, mas simplesmente você quer consultar uma palavra, um termo e o significado dele. Está em ordem alfabética. Algum tema específico que você queira entender. Por exemplo, demônio, algo que as pessoas ficam tão intrigadas. Uma definição da palavra e questões que aconteceram. Precipitados, referência de onde fala isso. No Antigo Testamento tem nomes. Aí você pode consultar onde isso se refere. Então, é útil para você ver um tema específico que você quer se aprofundar. Então, este elemento aqui considero, junto com as comparações ao lado do texto, algo muito útil, pois você pode se interessar por um tema, seja para ensinar por alguém, como pregações, que muitos utilizam a Bíblia Ave Maria, ou simplesmente para se aprofundar em um tema que você acha interessante ou não pôde compreender bem durante a leitura. Nem todos estarão com a mesma profundidade que outros, seja porque foram citados poucas vezes, ou são similares a outros. Caso queira se aprofundar em verbetes específicos, recomendo dicionários bíblicos, junto com outros que podem trazer referências, seja da patrística, seja liturgia, por exemplo. Aqui, calendário hebraico, medidas e moedas, a mesma coisa que a outra edição. Aqui temos diferente, algo que possa lhe interessar, a genealogia bíblica, que mostra desde os patriarcas, no Antigo Testamento, em Adão, até Jesus Cristo. E tem a comparação à esquerda do Evangelho de Mateus e à direita do Evangelho de Lucas. Apresenta também tabelas para festas litúrgicas, até o ano de 2030. Quem sabe que quando tu estiver vendo isto, seja desatualizado, mas a lógica segue a mesma, ano A, B e C, ciclo ferial, e isto é útil no quesito de nós como católicos para nos organizarmos para quando celebrar a festa. Claro que questões como a Páscoa, que é o padrão para organizarmos o calendário, é móvel. Então é algo que, não se preocupe, a conferência vai mostrando. Mas no quesito é útil para você saber quando se localizar no ciclo dominical, que são as leituras realizadas na Bíblia. E assim, se acaba a demonstração do que tem diferente entre a Bíblia padrão e a Bíblia de estudos. Recomendo esta Bíblia para quem quer se aprofundar na leitura do texto bíblico, mas ainda talvez não esteja preparado para temas mais específicos, mais complicados, ou simplesmente também queira presentear alguém para que a pessoa possa dar um passo a mais na fé. Todavia, se você quer realmente se aprofundar no estudo bíblico, não posso recomendar outra senão a Bíblia de Jerusalém, ou quem sabe até mesmo a tradução ecumênica da Bíblia. E pode pegar, claro, os originais, mas todavia, compreenda que a melhor Bíblia que você tem, claro que algumas situações lhe exigirão Bíblias específicas, por exemplo, na faculdade recomenda-se muito a Bíblia de Jerusalém, mas a melhor Bíblia é que você tem em casa para você começar a ler. A leitura já será o primeiro passo do estudo. Então aqui está a comparação e simplesmente coragem. Não é fácil este estudo, mas é recompensador. Seja para os religiosos ou não, conhecimento nunca é demais.